Olá, irmãos, paz seja com todos, amém? Espero que todos estejam bem, que logo, logo nós estejamos na nossa classe, tá? Peço que se cuidem, né? Tomem todas as precauções, se previna, né? Contra esse coronavírus, né? E que todos possamos estar bem, tá bom? Bom, na semana passada eu falei sobre um tema o que tinha o título de A Paz de Deus, né? E nesse estudo a gente falou muito sobre como é que é a paz de Deus, né? Aquela paz que excede todo entendimento humano, né? É aquela paz que nós temos e que o mundo não entende, né? Que muitas vezes nós estamos passando por tribulações, por dificuldades, mas estamos em paz com Deus, né? Então essa paz, né? A paz de Deus que excede todo entendimento humano, né? É aquela paz que nos reconcilia, é aquela paz que onde ela está presente, né, a alegria, a harmonia, né? Nós também falamos que a paz, ela também é um fruto do Espírito Santo. Então, assim, quando nós temos paz, né, uns com os outros, né, e conosco, é sinal de que o Espírito Santo está presente em nossas vidas, né? E como assim? Na semana passada a gente falou sobre a paz de Deus, né? Eu fiz uma pequena explicação do que seria a paz de Deus, né? A paz que esse mundo não conhece. E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo, que é uma lição da editora CPAD, né? Que vai falar sobre o que significa ter paz com Deus. Ou seja, na semana passada nós aprendemos o que é a paz de Deus e hoje nós vamos estudar o que significa ter paz com Deus. Né? Ter paz com Deus significa ter sido reconciliado com Ele por meio da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia, né, muitas passagens tratam acerca desse assunto, né, do que é ter paz com Deus. Mas, para estudarmos esse assunto de forma bastante objetiva, nós vamos utilizar o capítulo 5 da carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Romanos. Nesse capítulo, o apóstolo tratou especialmente acerca da eficácia da justificação pela fé e dos frutos produzidos por ela, né? O apóstolo Paulo ele recorre a um paralelo entre Adão e Cristo, né? Entre a condenação e a justificação, né? Por causa de Adão nós fomos condenados e por causa de Cristo nós fomos justificados. Como isso, né? Paulo conseguiu explicar de forma perfeita o que realmente significa ter paz com Deus, ou seja, no capítulo 5, né, de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, Paulo fala acerca do que é ter paz com Deus, né? Essa paz, por causa do pecado, ela foi quebrada. Então, a paz com Deus, uma vez ela foi quebrada, né? Então, após o evento conhecido como a queda da humanidade, o homem ele foi separado de Deus no sentido de que, por causa da desobediência do pecado, a comunhão que antes havia, ela foi quebrada, né, por causa do pecado. Então, pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo e, consequentemente, a morte. Com a transgressão de Adão, toda a humanidade caiu em pecado. Isso significa que todos pecaram e assim estão destituídos da glória de Deus. Nós podemos ver essa passagem em Romanos 3, no versículo 23. Né? E em outras palavras, o pecado ele tornou o quê? Um homem inimigo de Deus, né? Porque o pecado ele afasta o homem de Deus, né? Nós podemos ver essa expressão lá em Romanos 5, no versículo 10. Então, por si só, o homem algum busca a Deus, né? Pois todos se extraviaram e se fizeram inúteis, né? Nós podemos ver essa referência, né? Essa palavra lá em Romanos 3, no versículo 10 ao 12. Então, esse estado de inimizade, obviamente, significa que não há paz, pois a justiça e a santidade de Deus
exige a punição do pecado do homem, né? Então, com a crucificação de Cristo, essa paz que antes foi quebrada por causa do pecado de Adão, né? Essa paz com Deus, ela foi restabelecida, né? Então, o homem não é capaz de sozinho se reconciliar com Deus. Não há qualquer mérito ou justiça própria que nos credencie a desfrutar da comunhão com o nosso Criador. Então, não é mérito nosso, né? Então, dessa forma, a paz com Deus, ela só pode ser restabelecida através da obra de Cristo, né? Através da obra expiatória de Cristo na cruz. Isso significa que, na verdade, só é possível ter paz com Deus quando se está vestido de justiça pelos méritos de Cristo. Então, dessa forma, a palavra de Deus nos ensina que foi o sacrifício de Cristo que trouxe a reconciliação dos redimidos com Deus. Então, ou seja, somente através do sacrifício de Cristo, hoje é possível nós termos paz com Deus, né? Essa paz que, conforme falei anteriormente, ela foi quebrada por causa do pecado de Adão e Eva. E essa paz, ela foi restabelecida pela justificação, pela morte de Cristo na cruz, né? Então, o homem, ele não merecia ter paz com Deus, né? Nós não merecíamos essa paz, né? Já vimos que todos pecaram e que ninguém poderia ser considerado justo por suas próprias obras perante Deus. A grande verdade é que Cristo morreu por ímpios, ou seja, Cristo morreu por nós. Nós vemos essa passagem em Romanos 5, no versículo 6. Ou seja, nós não éramos pessoas dignas, né? Pessoas que mereciam um ato de compaixão. Mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco nisto, né? Que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Isso é o suficiente para entendermos que não merecíamos ter paz com Deus. Ninguém é que é detestável merece ter qualquer tipo de benefício, e é esse exatamente o estado em que nós nos encontrávamos, né? Nós éramos detestáveis, nós éramos pecadores, nós éramos, né, pessoas que não mereciam ter a paz com Deus, mas por sua infinita graça, através da morte de Cristo, Deus amou os detestáveis, ou seja, Deus nos amou, né? Por isso Ele enviou o seu único Filho e hoje Ele nos ama e hoje, né, nós podemos desfrutar de ter a paz com Deus por causa desse sacrifício que, conforme eu falei, foi quebrado, né? E o que é ter paz com Deus, né? Como nós já falamos, ter paz com Deus é basicamente ter se reconciliado com Ele, né? Por meio da obra de Cristo. Então, ter paz com Deus significa que é a nossa reconciliação com Ele através da obra de Jesus Cristo, da crucificação de Jesus Cristo. Então, esse estado de reconciliação naturalmente nos conduz a uma condição de pleno contentamento, pois resulta na convicção inabalável de que tudo está bem, né? E na certeza de que, através de Cristo, a nossa condição mudou de culpado para justo, né? Antes nós éramos culpados e hoje nós somos justificados, né? De condenado para justificado, de merecedores do salário do pecado para recebedores do dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, que está lá em Romanos 6, no versículo 23. É claro que essa paz, ela tem a origem no próprio Deus, né? Então, assim, o início dela, né, é em Deus, né? E é uma bênção a qual Cristo concedeu aos redimidos quando removeu o abismo que os separava de Deus, ou seja, né, quando Cristo foi crucificado, o véu se rasgou, ali não houve mais separação entre nós e o Senhor.
né? Ter paz com Deus é saber que a ira dele não está mais sobre nós, pois em Cristo somos aceitos, né? O apóstolo Paulo, ele escreveu aos cristãos de Roma dizendo: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1. Existe uma discussão entre os estudiosos se a frase temos paz com Deus, ela deve ser entendida no indicativo, ou seja, nós temos, ou no subjetivo, tenhamos, né? Mas todavia o contexto do capítulo 5 de Romanos dá a maior base para entendermos que o correto é o indicativo, né? Ou seja, nós temos paz com Deus, pois o apóstolo está afirmando um fato, isto é, os justificados, né, que somos nós, que fomos justificados pelo sacrifício de Jesus lá na cruz, temos paz com Deus. Isso fica claro quando Paulo escreve no versículo 11 que recebemos agora a reconciliação, ou seja, já estamos em paz com Deus e por isso temos acesso à sua presença. Então, irmãos, se você, né, serve a esse Deus, né, misericordioso, esse Deus que enviou seu único filho para que morresse por nós, para que nós fôssemos justificados, né, que já conhecemos o que é a paz de Deus, então que nós possamos desfrutar do que é ter a paz com Deus, né? Então, assim, é um privilégio para todos nós desfrutar, né, da paz, né, desse, vamos dizer assim, desse item, né, que fala sobre os frutos do Espírito Santo. Então, nós temos paz com Deus, né, e que nós possamos desfrutar desses momentos de paz com Deus, né? O mundo está tão atordoado, né, com tantas coisas acontecendo, a busca por uma vacina, pela cura, né, problemas políticos, mas nós, os redimidos por Cristo, podemos ter paz com Deus, porque o Senhor, né, através do seu amor, enviou o seu único filho para que nós fôssemos justificados e que o pecado e que tudo aquilo que nos afastava do Senhor foi tirado, né? E hoje nós podemos ter acesso ao Pai, um acesso livre, sem intermediações, né? Sem ninguém para precisar, né, interceder por nós, né? Então, assim, nós hoje podemos ter paz com Deus, amém? Espero que vocês tenham gostado e deixe uma liçãozinha de casa que é ler Romanos 5, para que a gente possa entender o que é ter paz com Deus, amém? Deus abençoe a todos.